E aí, meus queridos, Natanael, Albenice, Rui, Marcão, Bom dia, professor. Kézia, aqui estamos, e todos que vão assistir essa aula mais tarde, ou no horário que preferirem, né? E a Kézia está recuperada da aula de financeira, Kézia? Professor, eu achava até que eu estava sabendo um pouquinho de matemática, mas depois da aula de ontem. Olha, geralmente quando tem uma aula braba dessa, viu? A única saída é rever, viu? Veja e veja de novo, e veja de novo, viu? Tá Lá certo. pela quarta, quinta vez, talvez vai ficando mais legal, viu? Vai estar disponível, viu, Kézia? Até o dia da prova do CNU, viu? Pode olhar quantas vezes quiser, tá bom, querida? Tá certo. Tá. Obrigada. Gente, hoje é o nosso último encontro do módulo, né? Mas eu vou estender o módulo mais 2 domingos, tá? Sem custo nenhum, né? Eu vou estender mais 2 domingos, porque nós vamos fazer 2 domingos de um expressinho de financeira, tá? Então, nesse domingo agora, dia 17, e no domingo, dia 24, eu vou botar questões de matemática financeira, juros simples, juro composto, né? Série de pagamentos, sistema de amortização. Eu vou fazer um expressinho de financeira para ajudar o povo que vai fazer talvez o BNB ou a Caixa, né? E também dentro do CNU, né, a gente tem a parte de juros simples e composto, né? E a gente nunca duvida que a Sesgran-Rio possa colocar esse assunto que é tão antigo, né? Eu lembro de trabalhar juros simples e composto com as turmas de concurso nos anos 90, né? Depois parou com essa brincadeira e aí ficou só em concurso para banco, né? Mas dessa vez a Sesgran-Rio trouxe para o CNU, ou seja, para cargos que não tem nada a ver com matemática financeira, né? Trouxe também juros simples e composto. Aí nós vamos fazer essa extensão do módulo, tá, gente? Então nós vamos, semana que vem, ainda ter aula, contando com esse módulo, né? Seria a aula 9, né? E aí no dia 24 também vamos ter mais uma aula adicional, para depois sim a gente reiniciar o módulo dia 31, né? Aí dia 31, quando reinicia o módulo de novo, né? Quem quiser participar, vai ser raciocínio lógico, né? Aí vai ser tabela verdade, análise combinatória e tal. E eu vou ter junto do domingo, aí eu vou estar definindo um horário aonde eu vou só resolver questões, né? Como assim resolver questões, doutor? Olha, ano passado eu tinha esse horário nos domingos, gente, aonde eu resolvia questões aleatórias. Isso é para quem já tem uma noção básica, né? Então eu resolvia questões de tabela verdade, de conjuntos, aí daqui a pouco eu já ia para PA e PG, noções de geometria. Então eu ficava fazendo tipo um mix de questões, né? Mas nunca do mesmo assunto, né? Era como se fosse um estilo de situação de preparação de prova mesmo, né? Claro que eu ficava olhando os concursos que estavam abertos, né? E ficava direcionando as questões para as bancas e para os assuntos que estavam sendo colocados, né? Então, essa turma eu começo dia 31 também, junto com o módulo que vai reiniciar, tá? E aí vocês podem escolher, né? Ou vai continuar assistindo essas aulas que estão gravadas, disponíveis para vocês, ou fazer de novo o módulo de raciocínio lógico, ou o módulo de questões, ou os dois, tá? E a questão de grana, pessoal, a questão de grana nunca é questão, gente, porque aqui a gente vai se resolvendo para que tu possa participar, tá? E não vai ser por dinheiro. Eu sei que faz falta, né? Porque o cara tem tantas coisas para administrar e mais ainda inscrição de concurso e viagem e aquela coisa toda, né? Então, quem quiser participar, tanto do módulo de raciocínio lógico, né? Que vai ser aquele raciocínio lógico de tabela verdade, tal, vai até sequências, né? Deve ser umas 8 aulas, ou essa turma de questões que ela vai ficar indeterminada, tá? Essa turma de questões, ela vai ficar todos os domingos, que nem fazia nas antigas, né? E ela sempre vai ter questões novas, né? Então eu vou renovando e a pessoa, inclusive, não precisa assistir 3, 4, 6 aulas, não, ela assiste uma aula agora e assiste uma aula no outro domingo. Por quê? Porque não tem sequência, né? São só questões de concurso sendo resolvidas e sendo explicados os assuntos dentro das questões, tá? E aí fica livre, né? Para a pessoa não precisar fazer o módulo inteiro, né? Ela pode pagar por domingo, que vai assistir, ela pode fazer um pacote, que nem fazia
nas antigas, né? Tá? Isso depois a gente vai conversando a partir do dia 31, tá? Então, hoje é a última aula do módulo, a gente vai trabalhar regra 3 simples e composta. Eu vou fazer algumas questões de função, gente, tá? E se vocês quiserem também, algumas questões de porcentagem, que tinha ficado lá da outra aula, é só vocês jogarem na tela aí, ou me chamar no WhatsApp, que eu faço para vocês, tá? E aí, semana que vem, devemos trabalhar juros simples e composto, tá? E aí, no outro dia, 24, a gente vai trabalhar um pouquinho de série de pagamentos e sistema de amortização, só para dar um norte aí para quem vai fazer a prova do BNB e da Caixa Econômica. Bem? E aí, meu povo, vamos lá, então? Bom, primeiro daquela folha anterior, né? Aquela folha anterior de funções, né? Alguém quer alguma questão específica, gente? Ou eu posso começar a parte de regra 3 simples e composta, e depois a gente vai para lá? Vocês é que dizem. Tá? Se alguém quiser alguma questão específica daquela folha de funções, é só falar agora. Ou eu vou começar com regra 3 simples e composta, gente. Depois a gente volta para lá, tá? Oi. Oi. Eita, deixei o áudio aberto. Pode falar, meu querido. Não, professor, tinha deixado o áudio aberto. Ah, é? Sim, é isso aí. Dá-lhe café, meu povo. Lembrado que ontem fui colocar veneno na casa de praia lá, e aí tô com as costas que não aguento. Tá brincando, você que for botar veneno e acabou envenenado, como é que é isso? É isso, Não, eu não? fui pro mata-mata. Aí eu Ah, pulverizei a parte de fora da casa todinha no sol da bexiga, tô com a coluna que não aguento. meu querido, viu? É por isso que a gente estuda para concurso, né? Para não ter que passar por isso aí, né? Imagina o povo que trabalha com isso, hein? Bora então, gente. Ó, eu vou começar primeiro com a parte de regra 3 simples, tá? Depois a gente vai para a parte de composta, tá? Bom, tanto regra 3 simples quanto composta, gente, é um assunto que a gente aprende na escola, tá? E os antigos, né, sempre diziam que matemática nada mais é do que uma regra 3, né? E, na verdade, eu concordo em parte, viu? Muitas questões que envolvem porcentagem, que envolvem razão, proporção, né? Muitas questões que envolvem, às vezes, PA e PV, né? Somente a PA, né? Função, a gente consegue resolver com noções básicas de regra 3, tá? Bom, nós vamos começar, então, primeiro com a regra 3 simples, gente. E aí nós temos aí esse material que vocês receberam, né? Deixa eu abrir ele aqui. Aqui está o material, né? E nós vamos começar fazendo essa questão de número 1 aí, tá? Lembrando, né, eu estou olhando o chat aí, para ver se vocês estão com alguma dificuldade, também pode interromper a hora que for necessário, tá, gente? Beleza? Bora, então, lá. Primeira questão, então. A primeira questão de regra 3 simples, gente. Ela, na verdade, é muito simples mesmo, é só para a gente poder abrir contornos dessa matéria, né? Então, ela diz assim, ó, com 2,5 kg de farinha, produzo 200 pãezinhos, tá? Quantos pãezinhos eu produziria com 4 quilos dessa mesma farinha? Tá? Bom, para a gente resolver isso aí, a gente vai fazer uma tabela. Tá? Nessa tabela, gente, nós vamos colocar uma coluna que será a quantidade de farinha, então, quilos de farinha. Tá? Na outra coluna, a quantidade de pães. Tá? E agora é só completar. Vamos ver? Olha só. 2,5 kg, 2,5 kg de farinha, ó, eu consigo fazer 200 pães, tá? Quantos pães? Aí bota um X aqui, né? Porque eu não sei quanto é. Eu produziria com 4 quilos dessa mesma farinha. Então, esse seria o nosso cenário. Tá? Uma tabela onde tem as informações e do jeito que eu li, eu completei, né? 2,5 kg de farinha, fazendo 200 pães. Quantos pães? Aí ele botou um X, né? Eu faria com 4 quilos dessa farinha, tá? Bom, gente, o nome disso é Reg 3, tá meio na cara, por quê, né? É Reg 3 porque eu tenho 3 valores, ó. 1, 2, 3 valores, tá?
E a gente chama ela de Reg 3 simples, gente, por um motivo, né? Porque ela só tem duas colunas. Né? Eu tenho a coluna da farinha e eu tenho a coluna dos pães. Tá? Professor, se tivesse mais colunas, por exemplo, se ele estivesse falando a quantidade de horas por dia que esses padeiros vão trabalhar, a quantidade, inclusive, de padeiros. Bem-vindo, meu querido. A quantidade de padeiros que vão trabalhar, a quantidade de dias que esses padeiros vão trabalhar. Bom, aí se nós tivéssemos, né, mais colunas, a gente teria uma regra 3 composta, tá? Que é também a mais difícil de fazer, e a gente vai ver hoje como é que faz ela. Tá? Professor, então a regra 3 simples, ela sempre vai ter duas informações, que nem ali, farinha e pães. Ou podia ter farinha e padeiros, ou podia ter pães e padeiros, ou pães e dias, não tem problema. Tá? Mas a regra 3 simples, ela sempre vai trazer apenas duas colunas. Tá bem, gente? Bom, agora que eu sei o que é uma regra 3 simples, porque ela traz só duas informações, o que eu faço, professor? Agora vem a parte mais importante. Tá? Tu tem que decidir se ela é da categoria direta e se ela é da categoria inversa. Tá? Então, eu tenho que decidir se essa regra 3 simples ela é direta ou ela é inversa. Para fazer isso, professor, como é que eu vou descobrir? Na verdade, gente, para a gente descobrir se ela é direta ou inversa, a gente tem que analisar os valores que estão na tabela. Nesse caso, o que eu faria? Tu faria a seguinte pergunta. Tá? Me conta uma coisa. Se eu olhar para essas cabeças aqui, quilo de farinha e pães, se eu olhar só para aqui para cima, esquece um pouquinho desses números aqui de baixo. Gente. Olha só lá para cima. E olhando lá para cima, o que eu percebo, professor? Eu percebo que se eu tiver mais farinha, se eu tiver mais farinha, por consequência, eu vou fazer o quê? Mais pães. Mas isso é meio óbvio, professor. Tá? Nem precisaria estar numa aula de matemática para eu saber que com mais farinha, é claro que eu vou fazer mais pães. Pois é. Tá vendo? É isso. E aí eu descobri o quê, professor? Tu descobriu que ela é direta. Mas por que, professor? Ela sempre será direta, gente, quando os dois valores das duas informações concordarem entre si. Quando as duas aumentarem ou quando as duas diminuírem, tá? Mas espera aí, professor, e se eu diminuir a quantidade de farinha? Vamos lá. Se tu diminui a quantidade de farinha, se tu usa menos farinha, por consequência acontece o quê? Ué, professor, com menos farinha, eu vou fazer menos pães. Tá vendo? Ela sempre vai concordar, gente. Se tu tiver mais farinha, tu vai sempre fazer mais pães. Se tu tiver menos farinha, tu vai sempre fazer o quê? Menos pães. Toda vez que os dois lados concordarem, gente, ou seja, toda vez que os dois lados aumentarem ou os dois lados diminuírem, a gente chama ela de quê? De direta. Ela seria inversa como, professor? Na verdade, aqui é impossível. É impossível. Porque para ela ser inversa, eu teria que imaginar que com mais farinha eu faria menos pães. E com menos farinha eu faria o quê? Mais pães. Só no milagre da multiplicação dos pães, né? Aí seria um evento bíblico, tá? Mas aqui não vai rolar, tá? Aqui, com mais farinha, eu vou fazer mais pães. Com menos farinha, eu vou fazer menos pães. Toda vez que os dois lados concordem, não importa se os dois aumentam ou se os dois diminuem, mas tem que estar concordando, ela é direta. Para ser inversa, é aquilo que eu te falei. Com mais farinha, eu faria menos pães. Seria contrário, seria o inverso, né? Um lado iria aumentar e o outro lado iria diminuir. Então, ela estaria invertida, inversa, tá? Mas não é. Professor, então agora eu decidi que ela é direta. Decidi que ela é direta porque eu percebi que se eu tenho mais farinha, eu vou fazer mais pães. Se eu tiver menos farinha, eu vou fazer menos pães. Tá? E se ela é direta, professor, o que eu faço? Aí tu vai fazer o seguinte. Toda vez que ela for direta, gente, nós vamos cruzar os valores. Tá? A direta é sempre cruzada. Tá? O que eu vou dizer agora só iria interessar a quem gostasse de boxe, né? Mas o boxe tem um golpe famoso chamado direto cruzado, né?
Eu não sei se foi aquele golpe que o Bambam levou lá do Popó. Vou te contar aí. Então, mano, né, todo direto, ele é cruzado, tá? E agora, pessoal, agora vamos cruzar, né? Então vai ficar 2,5 vezes x, e vamos ter 2,5x, tá? E aqui vai ficar o 4 vezes 200, né? E aí eu posso fazer 4 vezes 2, 8, não é isso? Mais 2 zeros, 800, pronto. O 2,5 que está multiplicando passa então dividindo, gente. Então eu vou ter 800 para dividir por 2,5, tá? Para dividir 800, professor, por 2,5, calma, calma, filho, tá? Se tem uma casa aqui depois da vírgula, olha aqui, eita, tem mesmo, professor, se tem uma casa ali depois da vírgula, uma casa, eu boto um zero aqui, ó. Pronto. Se tivesse duas casas que fosse 2,52, eu botaria mais um zero, tá? Então, como tinha só uma casa depois da vírgula, eu acrescentei um zero. E agora, pessoal? Agora eu esqueço dessa vírgula, né? E aí eu vou dividir 8.000 por 25, como se a vírgula nunca tivesse existido, tá? Para dividir 80 por 25, são 3. 3 vezes 25 são 75, né? Para 80 sobra 5, abaixo o zero, 50, são 2 vezes, tá? 2 vezes 25 são 50, aqui não sobra nada, baixou o zero e meteu lá. Professor, 320. É a resposta? É a resposta, 320. 320 vai nos confirmar a alternativa de letra D. Tá? Professor, uma questão simples que nem essa, ela poderia me enroscar aonde? Olha, ela poderia te enroscar, gente, se porventura a pergunta da questão fosse o seguinte: quantos pãezinhos a mais? Quantos pãezinhos a mais eu produziria com 4 quilos dessa farinha? Porque aí tu ia ter que verificar que, inicialmente tu estava produzindo 200 pães, inicialmente, né? E agora, com 4 quilos, tu está fazendo 320 pães. E aí tu teria que analisar, né? Peraí, eu fazia 200, professor, eu fazia 200, e agora faço 320. Eu fazia 200, e agora faço 320. Então, eu estou fazendo a mais, professor, o quê? 120 pães, tá? Mas isso seria se ela quisesse te enroscar, né? Porque, às vezes, o cara chega no 320 e, na pressa, olha para o gabarito, né? Sem lembrar de que a pergunta podia ser outra coisa, tá? Então, em matemática, gente, a regra é simples, né? Sempre, depois que chegar no resultado do X, né? Leia de novo a pergunta para ter certeza de que era isso mesmo que ela queria saber. Beleza, meus queridos? Por enquanto tá tudo bem. Fácil, né? É que ter simples é mais tranquilo, né? E cai, professor. Isso surpreende muito, né? Cai de boa isso aí, né? Dá mais na Rio, né, gente? Bom, agora vamos dar uma olhada numa segunda questão, que é essa aqui. Quer ver? Olha só. Questão de número 2. Hoje, gente, regra 3 simples e composta, tá? E aí eu vou botar algumas questões de função, mesmo que vocês não escolham, eu vou então escolher qualquer uma aqui, de porcentagem também, tá? E se vocês quiserem, já pode dar uma olhada na lista de porcentagem, na lista de função, para a gente fazer algumas que vocês queiram, tá? Semana que vem, gente, juros simples e composto, tá? Aí na outra semana, a parte final de matemática financeira, tá? E aí a gente encerra esse módulo com esses 2 encontros a mais, tá? Gente, olha só, 2 torneiras juntas gastam 6 horas para encher o tanque. Então, 2 gastando 6 horas. Vem cá. Torneiras e horas. Tá? Então, são 2 torneiras gastando 6 horas. Tá? Aí ele diz assim, quanto tempo seria gasto? Quanto tempo? Fiz aqui. Tá? Se eu tivesse 3 torneiras, mas agora muito cuidado, gente. Ele está dizendo... Opa, peraí, deixa eu ver se alguém quer entrar. A Daniela. Ei, Dani, bom dia, meu amor. Quanto tempo seria gasto se eu tivesse 3 torneiras a mais? Isso é muito legal, gente, porque isso crava muita gente, né? Professor, botou 3 aqui. Não faça isso. E ele está dizendo 3 torneiras a mais, né? Então, se eu estava inicialmente com 2 torneiras, agora eu estou com 3 torneiras a mais, eu estou com quanto? Com 5 torneiras. Tá? E agora? Agora
Tá aí. É uma regra 3 simples, deixa eu ver, é sim, senhor, porque ela traz duas informações, né, torneiras e horas, por isso que ela é simples, tá? Se tivesse mais uma informação, ela seria chamada de composta, tá? E agora eu tenho que decidir uma coisa muito importante. Eu tenho que decidir se ela é da categoria direta, tá? Ou se ela é da categoria inversa, tá? Professor, como é que eu decido se ela é direta ou inversa? Cara, eu não olho aqui para baixo. Eu não olho. Tem professor que olha. Tem aluno que olha ali para baixo, bota seta para cima e seta para baixo. Quem gosta de fazer com seta, continue fazendo, porque eu acho que se está dando certo para tu, continua. Mas eu não faço nada disso aqui. Eu não olho nada para isso aqui. Eu olho só aqui para cima. Aqui para cima. E aqui para cima, gente, eu fico me perguntando. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, se eu aumentar a quantidade de torneiras, em consequência, aumenta as horas? Se eu tenho mais torneiras ajudando a encher esse tanque, eu não vou gastar mais horas? É claro que não, gente. Com mais torneiras, eu vou gastar o quê? Menos horas. Percebe, então, que agora os dois não estão concordando. Antes concordavam. Ó. Se eu tinha mais farinha, eu produzia mais pães. Se eu tinha menos farinha, eu produzia menos pães. Antes eles concordavam. Com mais farinha, eu faria mais pães. Com menos farinha, eu faria menos pães. Mas aqui não, gente. Aqui, se eu tenho mais torneiras, eu vou gastar menos tempo. E se eu tiver menos torneiras, eu vou gastar mais tempo. Está confirmado, professor. Aqui os dois lados estão invertidos. Se eu tenho mais torneiras, leva menos tempo. Se eu tenho menos torneiras, leva mais tempo. Está invertido, professor. Está invertida, ela é o quê? Ela é inversa. Tá? Professor, e quando eu descubro que ela é inversa, o que eu faço? Bom, agora tu tem que ficar muito esperto num detalhe. Tá? Quando a gente decidiu que ela é direta, o que aconteceu? A direta a gente cruzou, né? Cruzou. A direta cruza. A inversa, gente, não cruza. Não cruza não, então faz o quê, professor? Multiplica do jeito que está. Esse vezes esse e esse vezes esse. Por isso que é fundamental, gente, que vocês tenham a visão se ela é direta ou inversa. Toda direta será cruzada, e é claro que chega num valor, né? Toda inversa será multiplicada em linha, do jeito que está. Tá? Então, é muito importante saber quando cruza e quando não cruza. Tá? Professor, e agora? Agora é só fazer, nego. Vem cá comigo. 5 vezes x, 5x, não é isso? E 2 vezes 6 são 12. Agora o 5 vem dividindo, né? X é igual a 12, filho, dividido por 5. Bom, vamos dividir o 12 por 5, gente. E ao dividir o 12 por 5, vai dar 2 vezes, né? 2 vezes 5 são 10, para 12 sobra 2. Para continuar essa divisão, só se eu inventasse um zero e uma vírgula aqui. Agora vai dar 4, professor. 4 vezes 5 são 20, para 20 não dá nada. Então deu 2,4, professor. 2,4. E aí, 2,4 o quê, professor? Ué, 2,4 horas. Pronto. Ao chegar em 2,4 horas, tu olha nas alternativas e aí nós temos um problema. Né? As alternativas, gente, elas não estão em horas. Na verdade, elas estão em horas e minutos. Ela é uma alternativa com valores de tempo misto, né? Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer, nego, que tu está pronto, mas tu está prontinho para cair numa armadilha. Qual armadilha, professor? Infelizmente, tá? na cabeça, né, do concurseiro desavisado, né, daquele que talvez está dormindo agora, domingo de manhã, em sono esplêndido, né, em berço esplêndido, né, e ele não vai saber que 2,4 horas, isso aqui não é 2 horas e 40 minutos. Não é mesmo. Tá? 2,4 horas, gente, eu não posso simplesmente transformar para horas e minutos desse jeito. Não pode. Tá? O problema é que quando tu chega em 2,4 horas e acha, talvez, inocentemente, que isso é 2 horas e 40 minutos, tá? A banca faz o quê? Te oferece. Olha lá que bonita, né? Porque a banca não quer que tu passe raiva, tá? A banca quer que tu chegue no resultado e ele esteja na prova te esperando.
E não é uma maravilha, hein? Os olhos brilham, né? Chega a acender uma luz no dia da prova, né? Naquela ideia de que, graças a Deus, eu estou no caminho certo, mas não está. Isso aqui está errado. Claro que 2,4 horas não é 2 horas e 40 minutos. Por quê, professor? Porque o tempo não é decimal, gente. O tempo ele tem um funcionamento próprio dele, né? Inclusive, né? Professor, quando está chegando perto das 3 horas da tarde, não é 2 horas e 99 minutos, né? Quando está perto das 3 da tarde, né? Quando está perto das 3 da tarde é 2 horas e 59 minutos, né? Então, ela tem um jeito diferente, né? As horas de trabalhar, não é decimal, tá? Uma coisa que tu poderia perceber é que se tivesse terminado 2,7 horas, isso aqui não seria 2 horas e 70 minutos. Porque 2 horas e 70 minutos já daria 1 hora e 10, e 2 horas mais 70 minutos, que é 1 hora e 10, já daria tudo isso aí, 3 horas e 10. Porra, tem alguma coisa errada, né? É uma falha na Matrix, né? O Neo já nos avisava lá naqueles filmes, né? O 2 e o 3 virou uma merda mesmo, né? Então, professor, o que está rolando aqui? O que está rolando aqui é que tu precisa fazer a transformação, tá? E como é que eu faria a transformação? Olha, olhando para cá, quer ver? Vou botar em verde aqui. Ó, olhando para cá. Essas 2 horas, gente, é correto que ela é 2 horas, correto, e mais uma mixaria, o que é 2,4 horas, é mais uma mixaria, tá? Essa mixaria é que fica meio confuso de resolver. E aí, o que eu faria? Olha, quando tem uma casa depois da vírgula, que nem aqui, ó, uma casa depois da vírgula, é muito fácil. É muito fácil, tá? Se tiver uma casa depois da vírgula, gente, vocês vão pegar essa casa depois da vírgula, essa casa depois da vírgula, uma casa só. Vocês vão multiplicar por 6. Por quê? É um macetinho, tá? Na verdade, eu estou fazendo um cálculo de porcentagem meio que escondido, né? Eu fico imaginando, por exemplo, que 10% de 1 hora tem 60 minutos, né? 10% de 1 hora tem 6 minutos. E aqui é como se fosse 40% de 1 hora. Então, são 2 horas e 40% da próxima hora. E aí, se 10% de 1 hora é 6 minutos, 40% é 4 vezes 6. Tá? Sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo. Tu pega esse número e multiplica ele por 6. 4 vezes 6 vai dar o quê? 24 minutos. Tá? Se fosse aqui embaixo, pessoal, aqui embaixo ficaria como? Vamos lá. Aqui embaixo ficaria 2 horas. 2 horas, e é só multiplicar esse número por 6. Sempre vai dar certo. Tá? 7 vezes 6 vai dar o quê? 42 minutos. Tá? Professor, e se não for um número só depois da vírgula, o que tu me recomendaria? Olha, tu continua podendo trabalhar com porcentagem. Então, por exemplo, se aqui tivesse aparecido 2,25 horas, tu pode trabalhar com porcentagem, dizendo que isso aqui seria 2 horas e 25% da próxima hora. Aí tu percebe que a próxima hora tem 60 minutos, né? E aí tu calcula 10%, e aí pode calcular 25%, imaginando que é 1/4 dessa hora. Tu pode fazer várias coisas, tá? Mas uma coisa que tu pode fazer é criar uma regra 3, tá? Nessa regra 3, tu teria hora e minuto. E aí tu diria para a regra 3 que uma hora ela tem 60 minutos, e o que está pegando aqui é o valor que está acima de 2. Então, é 2,25 horas, professor. O que está acima de 2 aí é esse 0,25. Ele está 0,25 acima de 2. Então, esse 0,25, professor, seriam quantas horas? Seriam X. Minutos, né? Seriam X. Tá? Então, toda vez que eu quiser, professor, eu posso apelar para a regra 3 para descobrir isso. Pode. Tá? O que as bancas mais forçam, professor? Elas forçam mais com uma casa depois da vírgula. Tá? E toda vez que tiver uma casa depois da vírgula, é só multiplicar por 6 e vai para o abraço. Tá? Quando tiver 2 casas depois da vírgula, eu recomendo fazer a regra 3, tá? Dizendo que uma hora ela tem 60 minutos e o valor que está acima depois da vírgula, nesse caso aqui 0,25, né? Se fosse aqui, ó, né? Quantos minutos seria? Tá? Professor, então aqui vai dar 2 horas e 24 minutos, que é só multiplicar por 6, e 2 horas e 24 minutos vai nos abraçar na alternativa de letra B.
Beleza, meus queridos? E aí? Eu já estou na terceira xícara de café, né? Já estou vendo que eu estou acelerando a brincadeira, né? Mas eu preciso que vocês me falem. Tá? E aí? Tranquilo? Beleza. Então, quem entrou agora, viu, gente? Quem entrou agora, eu dei alguns avisos, tá? Então, quem entrou agora, dia 17 e 24, nós vamos ter uma extensão do módulo, tá? Não tem custo nenhum para ninguém, tá? Nessa extensão, nós vamos ver um expressinho de matemática financeira, 2 aulas de financeira, tá? Mesmo horário, tá, gente? Das 8 às 10, tá? E no dia 31 começa o módulo de raciocínio lógico mesmo, tabela verdade, análise combinatória, conjunto, né? Mas também começa uma turma de questões, tá? Essa turma de questões ela é de questões aleatórias, né? Que é num outro horário que eu vou fazer, mas não das 8 às 10. Das 8 às 10 continua sendo raciocínio lógico, tá, gente? Tá? E aí eu vou escolher ainda um horário, domingo, não sei se eu vou fazer depois, ou se eu vou fazer à tarde, onde eu vou resolver questões, viu? Beleza, queridos? Bom, agora chegou a vez de vocês, então, praticarem, tá? Então, deixa eu colocar essa questão aqui para vocês, que vai ser na questão número 4, tá? Tempinho para vocês fazerem a 4? Agora é com vocês, queridos. Então, a 4, um tempinho para vocês fazerem, eu já vou fazer junto. Questão 4 na tela. Uns minutos eu já vou fazer. E aí, povo, bora? Bom, ele fala que 80 agentes comunitários fazem a visita aos pacientes, atendendo todos os pacientes em 20 dias. Então, vamos escrever já isso aqui. Agentes, tá? E pacientes, tá? Opa, perdão, dias, né? Dias. Bom, então ele fala que 80 agentes,
tá? Atendem todos os pacientes em 20 dias. Tá? O número de agentes que deverão ser contratados a mais, então X nos agentes, né? Para que as mesmas visitas sejam realizadas em apenas 8 dias. Pronto. Tá? Então, nós temos 80 caras, resolvendo tudo em 20 dias, tá? E eu quero saber quantos agentes a mais eu vou precisar contratar para trabalhar, para resolver tudo isso em apenas 8 dias. Professor, temos uma regra 3 simples? Temos sim. Ela só tem 2 colunas, gente, então ela é simples, tá? O que a gente vai fazer, professor? A gente vai decidir se ela é direta ou se ela é o quê? Inversa. Tá? Professor, como é que eu decido se ela é direta ou inversa? Cara, eu não olho aqui para baixo. Tá? Eu não boto seta para cima, seta para baixo, não faço isso. Tá? Eu olho aqui para cima. Tá? Mas sempre tu tem que fazer do jeito que tu se sente mais confortável, viu? Não vai inventar moda nessa altura do campeonato, né? Com prova aí, tem que fazer do jeito que tu sabe fazer, porque aí é o jeito certo, né? Professor, o que tu faria aqui? Eu percebo que se eu tiver mais agentes, eu vou levar mais dias? Não, não, cara. Pô, se tu tiver mais agentes trabalhando, tu vai resolver tudo em menos dias. Acabou, acabou. Já dá para decidir. Já dá para decidir, porque se eu tenho mais agentes, professor, e gasto menos dias, com mais gente trabalhando, eu faço em menos tempo, é óbvio, né? Ela é o quê, professor? Ela é inversa. Tá? A inversa, gente, ela é mais comum em prova. Né? Então, não estou para te dizer que é sempre inversa, mas na maioria das vezes é inversa porque o povo tem mais dificuldade com a inversa, né? Tem mais dificuldade de analisar. E tem muita gente que olha para uma regra 3 e cruza assim o tempo todo, né? Tipo, não importa nem se é direto ou inverso, ele já sai cruzando, 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 cruzando. Não é bem desse jeito, né? Então tem que ter calma, muita calma nessa hora, né? E perceber se é direto ou inversa. Professor, a inversa faz assim, né, professor? Sim, a inversa a gente não cruza, né, gente? A inversa a gente multiplica esse por esse e esse por esse. Então a direta cruza, né? E a inversa não. A inversa é assim. Né? E agora, professor, agora é moleza, né, gente? Então nós vamos ter 8x, tá? 8x igual a 80 vezes 20. Vocês podem fazer 80 vezes 20, porque é só 8 vezes 2, né? E acrescentar os zeros, claro, pode fazer. Ou pode deixar assim também, gente. Pode deixar 80 vezes 20. Para multiplicar depois, né? Tem gente que tem medo. Não, bicho, eu prefiro ir lá multiplicar, botar ali, porque depois eu me enrolo todo. Então, é isso aí. Sempre faça, gente, do jeito mais confortável, porque isso aqui é uma prova de concurso que vai mudar a tua vida, né? Então, tu não pode permitir, né, que tu deixe de fazer uma questão para economizar 15 segundos, 20 segundos, não é negócio. Gaste 1 minuto a mais, mas faça certo. Eu faria assim, ó, eu faria 80 vezes 20, e aí eu passo 8 dividindo. Então, vai ficar 80 vezes 20, gente, que eu vou dividir por 8. E agora, pessoal? Agora, eu posso multiplicar todo mundo em cima, 80 vezes 20, para dividir por 8, e posso dividir aqui, ó, 80 por 8, já aqui já vai dar 10, né? E aí 10 vezes 20 vai dar o quê, filhão? Vai dar 200. Mas aí, calma lá, né? Ao chegar em 200, gente, tu tem o 200 te esperando, feliz da vida, né? E aí tu está reconfortado, né? Mas não esquece que ele queria saber o número de agentes que deverão ser contratados a mais, cara. Se eu tinha inicialmente 80 agentes contratados, tá? E agora eu vou precisar ter 200, então eu tinha 80, mas agora eu preciso de 200, né? Eu vou ter que contratar a mais o quê, gente? 120. Então são 120 a mais que eu vou precisar, né? Então a resposta é letra C, professor? Sim, senhor, a resposta é letra C, gabarito correto. E aí, meus queridos? É bom ficar feliz agora na regra 3 simples, viu? E depois vem a composta, e aí dá uma murtada no povo, né? Vamos fazer mais uma? É, meus queridos, não tem jeito, né? Não tem almoço grátis, né? Né? Eu li uma frase essa semana que é, como é que é? É restaurante que serve farofa não tem ventilador, né? Ou seja, ou você come farofa, ou você não passa. Então é isso mesmo, viu? Tá? Não esqueçam disso. Restaurante que serve farofa não tem ventilador. Vamos fazer essa 8, né? Que é a seguinte.
Vai lá. Mesmo a aula sendo gravada, né, gente? É muito legal que muita gente vem fazer o presencial, né? O presencial em termos, né? Agora tem até o presencial do online, né? Hein? Mas vocês fiquem tranquilos, viu? O dia que não puderem participar, né? E assistirem a aula gravada e tiverem dúvida, professor, se eu tivesse no dia lá, eu teria interrompido nessa hora, mas aí eu estou assistindo o vídeo agora. Ué, tira um print da tela, me manda no WhatsApp, tá? E eu te ajudo. Assim como você. Claro que é bom estar ao vivo, né? Porque aí na hora você já tira a dúvida e já a cabeça fica aliviada em relação a isso, toca o barco, né? Mas quem estiver assistindo e tiver dificuldade, gente, em qualquer parte, pode me falar, viu? Tá? Então, domingo que vem e domingo, dia 24, nós vamos ter um expressinho de financeiro, tá, gente? E quem quiser renovar o módulo, então ficaria só para o dia 31, tá? E aí pode fazer os dois cursos. Pode fazer o módulo de raciocínio lógico, que vai ter tabela verdade, análise combinatória, probabilidade, sequências, né? Ou pode fazer o módulo só de questões, tá? Depois faz a questão 10, por favor. Faço, meu amor. Dessa aqui mesmo, eu acho que é composta, já viu? A 10, acho que já é composta, tá? Acho que é por isso que está tendo dificuldade, viu? Acho que ela é composta, viu, Danilo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas acho que é, peraí. Sim, a 10 já é composta, meu amor. Não, a 10 é simples. A 10 é simples mesmo. Só que ela é diferente, né? Ela tem um que a mais aí, né? De, de ideia, né? Muito legal. Vou fazer ela assim. E aí, povo, vamos lá? Bom, a questão diz assim: se P homens realizam um trabalho em D dias, tá? Professor, ele tá substituindo os valores naturais por letras, né? É a bagunça da matemática, né? A famosa álgebra, né? E aí a gente faz o quê, né? A gente fica feliz, né? Fica feliz que um dia isso aí vai nos dar um emprego, né? Depois nunca mais estudar lógica ou matemática na vida, né? A não ser para passar em outro concurso. Gente, nós temos homens e dias, tá? Então nós temos P homens fazendo trabalho em D dias. É assim mesmo, só bota a letra? Bota a letra, vou fazer, né? Então o número de dias, espera aí, o número de dias, eu não sei, professor. Então eu vou dizer que é X, vou dizer que é X, tá? Em que P mais que homens, então P mais que homens, realizariam a mesma tarefa. Então tá aí, gente. Tá? Então esse seria o teu cenário, né? P homens fazendo em D dias, né? E aí, qual o número de dias? Eu botei X, né? Em que P mais que homens fariam uma tarefa. E agora, pessoal? Agora eu tenho que decidir se ela é direta ou se ela é o quê? Inversa. Tá? Gente, sempre para decidir se é direta ou inversa, eu olho aqui para cima, tá?
eu olho aqui para cima. Tá? E aqui para cima eu já percebo que se eu tenho mais homens, eu não levo mais dias. Não, levo. Tem mais homens, como é que eu vou levar mais dias? Não faz sentido. Se eu tenho mais homens, gente, eu vou gastar menos dias para completar a tarefa. Né? Com mais homens, eu gasto menos dias. Então, nós temos uma inversa, professor. Né? E como é que faz essa inversa, professor? Essa inversa a gente não cruza, não, porque a gente só cruza direta. Né? A gente vai fazer a inversa multiplicando eles assim, do jeito que está. Então, eu vou ter P mais Q, multiplicando X, aí eu boto um parênteses só para proteger a forma, né? Ali da P mais Q, né? Ei, Maria Luísa, meu amor, bom dia. E aqui eu vou fazer P vezes D. P vezes D. P vezes D. Tá? Então, P mais Q vezes X igual a P vezes D. Como eu quero saber o valor de X, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse P mais Q, que está multiplicando X, passar para cá dividindo, né? Então, X vai ser P vezes D dividido por P mais Q. Tá? Professor, eu tenho P em cima e tenho P embaixo. Eu poderia cortar eles dois assim? Pode não. Pode não, porque lá em cima ele está multiplicando, né? Enquanto aqui embaixo ele está somando. Se aqui fosse uma multiplicação, podia, tá? Mas na multiplicação e soma, não. Nem soma e soma eu podia, mas multiplicação eu poderia, tá? Se o P estivesse multiplicando em cima e multiplicando embaixo, eu poderia cortar os dois, mas aqui não pode. Se aqui não pode, faz o quê, professor? Faz nada, gente. Aqui já é a resposta. P vezes D dividido por P mais Q, né? Essa resposta está aqui, gente. A alternativa de letra A. Beleza? Bom, agora vai vir a quantidade de questões, vou botar duas questões, que elas fogem um pouquinho desse normal, da regra 3 simples. Tá? Ela ainda é a regra 3 simples, mas ela tem um quê a mais agora de dificuldade. Tá? Então, eu quero que vocês deem uma olhada, primeiro, na questão de número 9. Tá? A questão de número 9, vamos colocar ela lá, para vocês tentarem fazer. Ó, essa aqui, ela é mais enjoada, tá? Essa é mais enjoada, né? Ai, Wilson, o concurseiro não tem um minuto de paz, viu? Quando a gente acha que o assunto está fácil, viu? Eles arrumam um jeito dele ficar difícil, né? É, isso aí, ó. Essa é uma regra 3 simples do mal. Essa aqui o povo se enrosca todo, viu? Né? A Kézia ainda, né, ainda em recuperação da quinta aula de financeira. É, Kézia. Olha, Lenilda, essa questão aqui, Lenilda, vai ajudar a fazer a 10, viu? Tá? Gente, a hora que vocês passarem, tá? Isso tudo não vai nem ser lembrado mais. Viu? É muita alegria, viu? É muita alegria saber que agora o emprego é para a vida toda, né? Tá? Aí o cara dá uma relaxada em 6 meses, viu? Mas depois ele percebe, caramba, se eu conseguir, será que eu consigo de novo?
já que eu tenho tanto conhecimento acumulado, né? Estou ganhando aí meus 4, 5 mil, mas agora saiu um concurso para 10 mil, vai que dá certo, né? E aí eu vou ganhar o dobro. É isso aí, gente. Né? É a libertação do conhecimento, né? Tá? Nunca, né? Nunca. Meu pai sempre dizia, né? Meu pai era funcionário público também. Ganhe menos, mas ganhe sempre. Porque aí tu não tem que ficar pensando se vou estar empregado mês que vem, né? Tu tem outras preocupações. Aí tu pode agora viver a vida com mais qualidade. E isso é muito certo, né, gente? Eu sei que tem gente que gosta de ser empreendedor, né? Que quer fazer a carreira, como é que é? Carreira de acadêmica, né? Mas aí, cada um, né? Só não desistam, viu? Não desistam, porque uma hora vai sair isso aí, tá? Gente, essa questão, ela precisa que tu faça uma pequena análise antes de começar ela. Olha só. Ele disse que para uma tripulação de 180 homens, eu tenho comida para 60 dias. Então, vou desenhar isso, tá? Então, para uma viagem de 60 dias, eu tenho comida tranquilo para 180 homens. Tá? Então, para uma viagem de 60 dias, eu tenho comida tranquilamente para esses 180 homens. Tá? Só que ele disse que se passaram 15 dias. É aqui que tu tem que parar. Parar e tentar materializar isso. Tentar enxergar isso na vida real. Professor, eu tinha comida para 60 dias, mas já passaram 15. 15 já foi. Isso quer dizer que se tu tinha comida para 60 dias, mas já passou 15, isso quer dizer o quê? Que se já passou 15 dias, dali em diante, se nada acontecer, se ninguém for embora, se não chegar ninguém novo, se nada acontecer, eu ainda tenho comida para 45 dias. Lembra? Quando começou a viagem, eu tinha comida para 60 dias. Mas já passaram 15, gente. Esses 15 já foram comidos. Então, se nada acontecesse, eu ainda teria comida para mais quantos? 45 dias. Porque dos 60 eu já consumi 15. Então, se nada acontecer nesse momento aqui, ó, nesse momento que já passaram 15 dias, se nada acontecer, lá na frente eu ainda tenho 45 dias de comida. Mas espera aí, eu tenho 45 dias de comida se continuar 180 homens. Então, escreve isso. Então, eu teria 45 dias de comida, tá? Se eu tivesse quantos homens? 180. Mas não era 60, professor? Era 60, gente, mas passaram 15. Dos 60 dias, 15 já foram consumidos. Então, eu ainda teria pela frente, porque 15 já passou, eu ainda teria pela frente 45 dias, mas com 180 homens. Aí eles recolhem do mar 45 náufragos, aí tem 45 homens boiando lá, eles botam para dentro do navio. Se eles botam para dentro do navio, esses 45 homens, eu já não tenho mais 180. Agora eu vou ter quanto? 225 homens. E para 225 homens, quantos dias vai durar a comida, professor? X. Então, essa ideia de tu refazer os planos, eu tinha comida para 60 dias, beleza, mas já usei 15. Se eu já usei 15, está no passado. Para frente, eu ainda teria comida para 45 dias, porque 15 eu já usei. Eu teria comida para 45 dias, professor, com aqueles homens normais, 180. Mas como eu recolho do mar 45 homens, náufragos, né? Eu acabo ficando no navio com 225 homens. E agora é certo que com 225 homens não vai durar mais esses 45 dias. Né? Vai durar menos, claro. Tem mais homens comendo, né? Tá? E aí, meu povo, nessa hora, tu tem que me dizer se tu tá me acompanhando ou não. Porque essa montagem é ouro, gente. Se tu não sabe, se tu não reconhece essa montagem, eu não entendi por que 45, se antes era 60, porque como é que agora é 45, né? Então, se tu não entendeu por que eu botei 45, esqueci dos 60, porque os 60 é besteira, eu tinha comida para 60, mas 15 já foi.
Então, esses 15 já era. Eu não tenho mais como reutilizar esses 15 dias, né? Eu só tenho ainda comida para os outros 45 dias que sobraram, né? Mas é claro, né? Eu teria comida para 45 dias se tudo continuasse normal. Ninguém entrasse, ninguém saísse, 180 homens, como previsão inicial, né? Mas agora não tem mais 180 homens, eu tenho 225. E aí, meu povo, se tiver dúvida, é agora a hora de perguntar, né? Professor, agora, faz o quê? Agora eu tenho que decidir se ela é direta ou se ela é o quê? Inversa. E para decidir se ela é direta ou inversa? De novo, né, gente? De novo. Homens e dias. Homens e dias. Tu acha que é direta ou inversa? Deixa eu ver, professor. Se eu tiver mais homens no barco, a comida vai durar mais dias. Não, não. Pode começar o canibalismo, né? Então, se eu tiver mais homens no barco, a comida vai durar o quê? Menos dias, né? Então, eu já sei que ela é o quê, nego? Ela é inversa, filho. Se ela é inversa, não vai fazer isso aqui, não. Vai sim, não vai cruzar, né, professor? Eu vou multiplicar eles, então, do jeito que estão, né? E agora, professor, agora vamos lá. Então, eu vou ter 225x igual a 45 vezes 80. Eu vou deixar 45 vezes 180, tá? Mas aí vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Quer multiplicar primeiro e tal, né? Então, eu vou ter x, professor, é igual a 45 vezes 180, que eu vou ter que dividir por 225, tá? E agora, professor? Agora tu pode fazer várias coisas aí, né? Tu pode primeiro multiplicar, tu pode simplificar, né? Eu sempre deixo, né, o pessoal bem à vontade, o que pode fazer aqui, né? Professor, aqui, se eu fosse simplificar aqui, professor, olha, se eu fosse simplificar, eu perceberia que tanto o 45 quanto o 225 dá para dividir por 5, né? Então, aqui eu iria dividir por 5, e aqui eu também iria dividir por 5, porque eles terminam em 5, né? O 45 por 5, gente, já daria 9. Tá? E o 225 por 5, se fosse só 200 por 5, daria 40, né? Mas ainda tem o 25, daria então 45 aqui. Tá? Ainda consigo dividir ambos por 9, por 9 por 9. Tá? O 9 dividido por 9 daria 1, e o 45 dividido por 9 daria 5. Pronto, agora é só dividir o 180 por 5. Então, vamos lá. 180 dividido por 5. Aqui vai dar 3, gente. 3 vezes 5 vai dar 15. Para 18 sobra 3, abaixo do zero é 30. Agora vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30, não sobra nada. Então, vai durar quanto? 36 dias, tá? Então, eu não teria comida para 45 dias, porque agora eu tenho 225 homens, né? Eu teria comida só para mais 36 dias, que é o que ele está perguntando, né? A partir desse momento, por quantos dias os alimentos ainda durariam? Durariam só 36 dias a partir dali. Então, a viagem não consegue prosseguir por 45 dias, além dos 15, claro, né? Ela não consegue prosseguir por 45 dias, porque eu tenho mais homens dentro do barco, né? Mas ela consegue prosseguir pelo menos por mais 36 dias. E aí, meus queridos, fala comigo. Professor, eu tenho dificuldade nessa parte aqui de simplificar. Então, primeiro eu multiplico 45 por 180 e depois divido por 225. É isso. Faça. Se tem medo de simplificar, a gente se acha que não vai conseguir, é melhor realmente multiplicar e dividir para não perder uma questão dessa. Tá? E aí, professor, querido? pode explicar de novo essa simplificação, porque está difícil de entender a anotação. Anotação, né? Então, olha só, deixa eu fazer de novo aqui. Quer ver? Deixa eu fazer ela aqui embaixo. Ó. Na verdade, era 45 vezes 180, que eu vou ter que dividir por 225, tá? Então, aqui, meu amor, ó, o que eu perceberia aqui? Eu perceberia, eu fazendo prova, né? Que eu tenho 45, que termina em 5, e eu tenho 225, que também termina em 5. Então, eu iria lá dividir por 5. Então, isso aqui dá para dividir por 5, isso aqui também dá para dividir por 5, tá? O 45 por 5, meu amor, daria 9, tá? E o 225 por 5, aí o cara ou vai do lado, né, fazer 225 por 5, né? Ou ele pensa assim, quer ver? Como é que eu penso? Eu penso em 200. 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 dá 40. Tá? Aí depois eu penso 25. 25 dividido por 5 daria 5. Então, tudo isso aqui daria 45. Então, 225 por 5, né? Se for 200, vai dar 40. E ainda tem o 25 por 5 e dá 5. Então, isso aqui vai dar 45. Então, eu dividi por 5 em cima. O 45 deu 9.
dividiu 225 por 5 embaixo, que deu 45. E agora, professor? Agora eu percebo que o 9 e o 45, ambos são divisíveis por 9. Tá? Então, esse 45 eu consigo dividir ele por 9, e esse 9, claro, eu também consigo dividir ele por 9. O 9 por 9 já daria 1, meu amor. E o 45 por 9 daria 5. Pronto. Eu já consegui eliminar um pouco do número, né? E aí eu teria que dividir o 180 pelo 5. Aí eu teria que fazer aqui no canto o 180 pelo 5, que vai dar 3, que dá 15, sobra 3, e agora vai dar 6, que não sobra nada. Então, tudo daria 36, né? Mas sempre eu recomendo, né? Ou vocês praticam muito a simplificação para poder usar isso como ferramenta de prova, né? E aí seria muito legal, porque vocês ganhariam tempo, né? Mas não é vantagem se vocês têm medo, viu? É primeiro multiplicar em cima, né? O 45 pelo 180 para depois dividir pelo 225, né? Se for necessário. E aí, querida? Me conta. Tudo bem? Pode falar. Oi. Poderia também ter simplificado tudo por 9, né? Os 225, 45, 180, né? Mas aí tem que tomar cuidado, né? Tu não pode simplificar dois números em cima, assim, amor, quer ver? Ó? Se tu tiver, por exemplo, 4 vezes 16 dividido, por exemplo, por 8, tá? Eu não posso dividir todo mundo por 4. Esse por 4, esse por 4 e esse por 4. Não pode fazer isso. Tá? Tu tem que decidir um de cima com um de baixo, e aí não importa se tu vai dividir, simplificar o 16 pelo 8 ou o 4 pelo 8, mas tu não pode dividir 2 de cima com um de baixo. Não é justo, né? Então, aqui, por exemplo, se fosse nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, eu poderia, por exemplo, eu vou dividir esse por 2, esse por 2. Pode. Ou eu resolvo dividir esse, então, aqui é 8, né? Esse por 2, esse por 2. Pode. Tu tem que eleger sempre um de cima com um de baixo. Um de cima com um de baixo. Tu não pode simplesmente fazer isso aqui. Então, por exemplo, nesse caso, né? Eu tenho 45, 180 e 225, né? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Nesse caso, eu não poderia dividir todo mundo por 9. 9 e por 9 e por 9 não é justo. Isso aqui não dá certo. Eu não posso simplificar todo mundo ao mesmo tempo por 9. Ou eu divido 180 e 225 por 9, ou 45 e 225 por 9, mas eu não posso dividir 2 em cima com um embaixo automaticamente por 9. Essa é a pergunta, querida? Não. Ô, professor, o senhor entendeu errado. Então tá. O que ela foi? O que ela queria? Já dividiu 45 por 225. Pode, com certeza. Porque aí mas aí o cara tem que ter a visão além do alcance, né? Aí tem que ter o olho de Tandera aqui, né? Porque aí o cara tem que perceber que o 45 dá para dividir por 45 e o 225 também dá para dividir por 45. Aí sim, mas aí o cara tem que ser bom de cálculo, porque aqui daria 1, né? E o 225 por 45 daria 5. Aí é só dividir o 180, claro. Poderia fazer, quer ver, ó? 45 e 180, 225, o cara até poderia fazer o seguinte, dividir esse por 45 e esse aqui por 45, né? O 180 por 45 daria 4, né? O 225 por 45 daria 5, ele poderia fazer assim também, né? E aqui ele simplificaria, né? O 45 e o 5, ambos por 5, né? Aqui daria 9 e aqui daria 1, e 9 vezes 4 também vai dar 36, é uma outra maneira de simplificar. É isso? E aí, meu povo? Top 10, pessoal. Tá certinho? Quando começa a ter muitas maneiras, fica mais até atrapalhado às vezes. É por isso que eu evito, assim, de fazer muitas simplificações diferentes. Mas o legal, né, gente? O legal é tu fazer sempre do jeito que dá certo, tá? A regra é clara, gente. Gasta 1 minuto a mais, faz do teu jeito para poder ter um ponto da questão. Porque não adianta economizar 2 minutos errados. Nesse fedorzinho. O que está acontecendo aí, Rui? Tem um áudio vazado aí, ó. Cuidado da Lava Jato aí, hein? Rapaz, deixei o áudio aberto aqui. Aí minha filha chegou fazendo uma pergunta. Sim. Então, olha só. Aqui eu sempre recomendo, né? Quem tem medo de simplificar, é bom respeitar, que nem medo do mar, né? Não vai se aventurar, né?
multiplica e divide, porque não tem jeito, tá? O ideal é fazer, claro, do jeito mais rápido. Gente, vamos fazer mais uma, que é o que a Lenilda me pediu. A Lenilda me pediu a 10, então agora acho que ela vai ter mais facilidade, inclusive, de fazer a 10, porque ela viu a número 9, tá? Vai lá, a 10, gente. E aí, povo? E aí, Lenilda, conseguiu fazer essa 10 agora, depois da 9? Ou teve dificuldade em? Ainda um pouco de dificuldade. Né? Mas tu entendeu a explicação da 9, Lenilda? Entendi. Tá. Bora, gente, então vamos lá. Ó, para uma criação com 32 animais,
havia ração para 22 dias. É que nem a história do barco, né? Então, eu tenho 32 bichinhos, tá? 32 animais, e aqui eu tenho comida para quantos dias? Tenho comida para 22 dias. Só que agora, olha só o que aconteceu. Após 4 dias, isso é decisivo, gente. Isso é decisivo. Olha, tu tinha comida para 22 dias. Tinha, professor. Tinha comida para 22 dias. Mas passou 4. Então, cara, esquece. Esquece. Tu não tem mais comida para 22 dias. Já passou 4 dias, cara. Então, se tu tinha comida para 22 dias e já passou 4, se reprograma, cara. A comida que antes duraria 22 dias, 4 já passaram. Então, na verdade, real mesmo, eu só tenho comida para quantos dias? 22, passou 4. Eu só tenho comida para quantos dias, gente? Para 18 dias. Então, é isso que importa. Ah, professor, mas eu tinha comida para 22 dias. Acorda, bebê, já passaram 4. Então, dos 22 dias, já foi 4 dias, cara. 22 menos 4, teria comida para 18 dias com esses bichinhos aqui. Então, vamos lá. Então, eu teria 18 dias de comida se eu tivesse quantos animais, professor? Quantos animais? Quantos animais? 32. 32 animais. Aí ele disse, após 4 dias, o criador adquire mais 4 animais. É a mesma coisa de antes, gente. O barco estava viajando, tinha comida para 60 dias, passaram 15, e ele recolhe mais gente. É a mesma coisa aqui. Então, agora, eu tinha comida para 32 animais, né? Só que ele recolhe quantos? Ele recolhe quantos? Recolhe mais 4. Então, ele fica com quantos animais, gente? 36. Quantos dias vai durar, pessoal? X. Pô. E aí, querido? Eu não passo daqui se o pessoal não está entendendo. Porque é muito importante que tu entenda essa montagem inicial. Desses 18 dias por 32 animais, né? É muito importante, viu, Helenilda? E aí, minha querida? Captou essa ideia inicial aqui? Captei sim. Então, Captei. se tu montar essa ideia, meu amor, agora tu vai decidir se ela é direta ou inversa. E aqui é o seguinte, dias e animais, é direta ou inversa? É inversa. É inversa por quê, professor? Porque se eu tiver mais animais, a comida vai durar menos dias. Com mais animais, eu tenho uma redução do tempo que vai durar a comida, né? Então, mais animais dura menos dias. Então, ela é o quê? Inversa. E se ela é inversa, faz o quê, professor? Se ela é inversa, não pode cruzar, não, gente. Tem que multiplicar assim, ó. Então, eu vou ter o quê, professor? Eu vou ter, então, 36 vezes x, tá? E eu vou ter 18 vezes 32. Tá? X, então, será 18 vezes 32, dividido por quem? Por 36, tá? E agora, professor? Agora tem várias saídas de simplificar essa brincadeira, tá? Eu posso simplificar, né, por 2, o 18 e o 36, eu posso simplificar por 9, o 18 e o 36, eu até posso simplificar por 18, o 18 e o 36, tá? Também eu posso olhar para esses dois grandões, gente, e dividir eles por 2, ó. Esse é par, dá para dividir por 2, esse é par, dá para dividir por 2, né? O 32 dividido por 2 é 16. O 36 dividido por 2 é 18. E aí é uma mágica. Por que é uma mágica? Porque eu tenho 18 em cima e 18 embaixo. Então, um vai matar o outro. Ó. Então, aqui eu corto o 18 de cima com o 18 aqui de baixo. Vai sobrar só mesmo é o 16 mesmo. Tá? Então, vai durar quantos dias, professor? Vai durar 16 dias. Tá? Quantos dias a ração ainda duraria? Ainda duraria 16 dias, então, a alternativa de letra B. E aí, meu povo? Pode falar que nós temos mais 2 aulas ainda avulsas que eu vou acrescentar no módulo de vocês, né? Que é no dia 17, né? E dia 24, são 2 aulas a mais, tá, gente? O povo aí que contratou 8 aulas, né? Para a gente poder ver financeira, a gente pode fazer um resgate do resto, viu? A Helenilda já está dizendo obrigada. Mas agora vamos ver se vocês pegaram a mesma ideia. Deixa eu pegar a 11 aqui. A 11, gente. Essa 11 é danada também, ó. Olha aqui.
A 11. É o mesmo sistema, a 11. Se acorda para Jesus. E aí, deu certo, Paulão? Tentando resolver aqui, pessoal. A sua estratégia. Vive o problema, Paulão. Pensa Não. na situação acontecendo, hein? Tu é muito mais esperto que isso, que eu sei. Sexta-feira teve aula, viu, gente? Foi Foco IDECAN, né? E aí eu coloquei já no YouTube, tá? Aula. E vai ficar eternamente lá, tá? Essas aulas gratuitas eu vou sempre botar lá, tá? E é só para aluno mesmo, sabe, viu? Não divulgo esse canal para ninguém, eu só divulgo para alunos, que é uma forma de deixar o material lá para vocês poderem assistir, viu? Ô, professor, só fugindo um pouquinho do assunto agora. Não sei se o senhor chegou a ver um vídeo do concurso, acho que foi da Câmara dos Deputados, que a FGV reprovou 99,9% dos concurseiros. Li Você não, que cara. passaram só 44 pessoas com correção de redação e tudo. E tinha quantas vagas, sabe? Rapaz, eu sei que. Eu não lembro agora. Só sei que Cobrou vaga. os 44 aprovados não supriram, eles não conseguiram suprir a quantidade de vagas. Acho que o pessoal vai entrar com recurso também, né? Pode ser que sim, né? Porque isso aí ainda dura um tempinho, né? Que daí o pessoal entra com litígio e tal, né? Eu sei que foi assim: tinha 44 mil inscritos, Uhum. foram 1.000 para correção, 1.200 parece, para prova para corrigir a redação. Uhum. Desses 1.000 ficaram só 44. Meu Deus. Entendi. Deve pedir essa recurso de redação, né?
Mas a FGV é meio tensa, né? Essas bancas não estão aceitando quase muito recurso, né? O Sebrasp que às vezes não tem alguma questãozinha, algum número que eu já vi. Técnico legislativo da Câmara. Sim, eu sei. Deve ser aquele do administrativo, né? Ou do guarda, da guarda. Eu acho que é da Guarda. Eu acho que é da Guarda. Eu lembrei Polícia, agora. da polícia legislativa, né? Eu acredito que tenha sido esse mesmo. Se eu achar o vídeo, depois eu mando para você. Bom. E aí, pô, vamos lá? Ó, a questão diz assim, gente, 30 operários devem fazer um serviço em 40 dias. Então, vamos lá. Então, nós temos um intervalo de 40 dias, tá? E nesses 40 dias, nós temos o quê? 30 operários. Tá? Então, 30 operários vão fazer isso em 40 dias normalmente. Tá? Aí ele diz assim, gente, 15 dias após o início. Pronto. Mudou tudo. Por quê, professor? Porque eu tinha um prazo de 40 dias, mas já passou 13. Gente, se dos 40 dias já passou 13, ó, já passou 13 já passou. Quer dizer que ainda sobraria 40 menos 13, ainda sobrariam quantos dias? 27 dias. Tá? Então, essa mudança de planos, né? Ah, professor, eu tinha um espaço de 40 dias, mas já fiz 13. Já fez 13, gente. Esse 13 aqui já foi feito. Então, dos 40 dias, 13 já foram concluídos. Quer dizer que nesse momento, em que dos 40 dias eu já fiz 13, ainda sobraria para frente 27 dias. Mas espera aí, professor, sobraria para frente 27 dias com 30 operários. Com 30 operários, tá? Só que aí ele diz assim, 15 operários deixaram o serviço. Ou seja, eu já não tenho mais 30 operários, eu tenho só 15 agora. Porque de 30, 15 foram embora, sobraram 15, né? 15 deixaram o serviço. Em quantos dias vai ficar pronto o restante da obra? X. Pronto. Então, é sempre a mesma história. Pode ver nos anteriores, gente, né? Então, eu tinha uma viagem que durava 60 dias, mas já passou 15. Então, eu botei só 45, né? Depois, eu tinha ração que durava 22 dias, mas já passou 4. Então, eu botei 18. Então, eu tenho uma previsão de tempo que depois se reconfigura, né? Aqui é a mesma coisa, professor, né? Nós tínhamos uma previsão de 40 dias, mas já passou 13, então eu botei 27. Então é meio que mecânico, gente, é como se tu reconfigurasse agora o prazo inicial, né? Era de 40, mas já passou 13, então sobraram, então, 27 dias, tá? Professor, o que eu faço aqui? Aqui, gente, dá para fazer de cabeça. Ah, professor, mas aí tu tá zoando a nossa... Pois é, gente, olha só, o número de operários, gente, ele caiu pela metade. Se o número de operários caiu pela metade, o tempo vai dobrar, gente. É por isso que é a inversa. Se de um lado foi dividido por 2, os operários, do outro lado vai ser multiplicado por 2 o tempo. Por isso que a gente chama ela de inversa, né? Então, de um lado dividiu por 2, do outro lado multiplica por 2. Então, eu já sei que eu vou levar quantos dias? O dobro. Eu vou levar 54 dias. Né? Ah, professor, mas é arriscado isso, né? E também deu sorte porque é a metade, que aí eu faço o dobro. Mas se não fosse 15, fosse 14, fosse 13, né? Bom, aí a bagunça pega, né, gente? Então a gente vai ter que fazer o quê? É inversa. É inversa por quê? Porque se eu tenho mais operários, eu vou gastar menos dias. Ela é inversa por esse motivo, né? Se eu tenho mais operários, eu vou gastar menos dias. Né? E aí ela vai ser multiplicada assim, esse por esse e esse por esse. Tá? Então, eu vou ter 15x e 27 vezes 30. E agora, pessoal? Agora, o 15 passa dividindo. X é igual a 27 vezes 30 dividido por 15. Tá? E agora, pessoal? Agora divide, né? 30 por 15. Pô, 30 por 15 vai dar 2. Né? E aí, 27 vezes 2 vai dar o dobro, que é 54, né, professor? 54 dias, pessoal. Alternativa de letra B. Sucesso. E aí, Paulão, me conta, onde foi a dificuldade? Essa gabaritei, Lenilda. Né? A primeira não foi, a segunda quase, né, Lenilda? A terceira deslanchou, né? É assim. Gente. Fora de série. Conseguiu, Paulo? Conseguiu entender? Consegui, professor. Na enrascada, ainda errei 2 vezes aqui, mas acertei. Gente, olha só.
o que eu vou dizer para vocês é tão óbvio, né? Mas que na hora a cabeça das pessoas não passa por isso, né? Gente, isso aqui é uma coisa que vocês estão aprendendo agora, né? Então, não conseguir na primeira é normal, não conseguir na segunda ainda é normal, não conseguir na terceira ainda é normal, não conseguir na milésima aí não é normal. Então, é uma coisa, cara, e tu vai insistir, cara, insistir, 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 tá? Sabe qual é a melhor notícia? Um dia não vai precisar mais fazer isso, porque já vai ter passado, né? Quanto mais se estuda, menos se estuda, né? Isso é uma lógica muito louca, né? Então, bate na cabeça, gente, e vai de novo, vai de novo, vai de novo, assista o vídeo de novo. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês, né? Por muito tempo, né? E é isso. Né, Marcos? Amém, é isso mesmo. Vai dar certo, viu, gente? Vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Uma hora não tem como, né? Porque o cara sempre se compara com o fulano, com o ciclano, com o amigo, com... Não, para com isso, pô. Se compare com você de ontem, com você de ontem, com você de ontem. Se hoje tu tá melhor do que estava ontem, é o progresso, gente, tá? E às vezes o cara vai tão bem numa prova, vai bem preparado, chega lá e dá tudo errado. E às vezes ele vai ao contrário, né? Às vezes ele vai mais ou menos, chega lá e dá certo. É uma coisa de louco, tem que dar coincidência mesmo, né? De cair aquelas questões que tu realmente tinha mais facilidade, né? E tem dia que cai só aquilo que tu não estudou. Então, cara, são várias combinações, não é só a preparação, mas é também a sorte. Por isso que tem que estar presente em todas as provas, viu? Porque quanto mais provas tu vai fazer, maior é a probabilidade de estar no dia certo que combinou tudo, que combinou o quê? O que tu sabia com o que caiu. Se tu faz só uma prova por ano, aí vai demorar a dar essa combinação, viu? Quanto mais provas fizer, maior é a possibilidade de ter essa combinação mágica, né? Do que tu estudou com aquilo que caiu. Tá bem? E aí, meu povo, tá tudo certo aí? Vamos fazer agora. Vamos fazer a composta, né? Vamos fazer a composta? Ó. Gente, eu vou fazer o número 12, tá? Vou fazer a 12, tá, gente? Vou catar ela para lá e nós vamos fazer ela. Só um tempinho para tu ler a 12, tá, gente? E eu já vou orientar aí contigo, tá? Só vou pegar uma água aqui rapidinho e já estou de volta, gente. Um minutinho. E aí, meu povo, bora? Professor, agora mudou, né? Mudou. Agora nós temos uma regra 3 composta, tá? Primeiro vamos montar ela. Diz assim, gente, em 3 dias, então dias são 3, tá? 4 máquinas, então máquinas são 4. Máquinas são 4, tá? Eu vou produzir 600 peças, tá?
Aí ele reconfigura, né? Ele diz assim, quantas máquinas, estão os X aqui, né? Tá? Seriam necessárias para em 2 dias, produzir o quê? 900 peças. Pronto, tá aí. Beleza? Professor, eu já percebo que ela é uma REG 3 composta, porque, afinal de contas, eu tenho 3 colunas. É isso? Sim, senhor. É isso mesmo. Tá? A REG 3 simples, ela teria só 2 colunas, gente. A composta tem 3, tem 4, tem 5, infinitas, tá? E aí, professor, como é que eu faço a REG 3 composta, professor? Pois é, a simples, gente, ela era simples de fazer, no sentido, né, que a gente definia se era direta ou inversa, blá, blá. A composta faz como? Cara, eu vou te contar uma coisa que é bem interessante, tá? Existe um caminho para resolver a REG 3 composta, tá? Que ela é um atalho muito bom. Tá? O nome do atalho chama-se causa e efeito. Tá? Tudo que é causa vai para um lado, tudo que é efeito vai para o outro, e a gente faz uma linha reta e desce, uma linha reta e sobe. É meio mágico de fazer usando esse atalho de causa e efeito. Tá? Professor, esse atalho de causa e efeito, ele é seguro? Ele é seguro em termos, porque tu tem que realmente botar no local, as colunas certas, no lugar certo, e ele pode me sacanear, ele pode te sacanear em algumas situações, principalmente se for situações que nem as anteriores, aonde a gente estava resolvendo, eu tinha comida para tantos dias, aí passou tantos dias, e agora aumentou, aí pode complicar a tua vida, tá? Então, eu sempre fico pensando, na hora de te ensinar um atalho, se esse atalho ele pode ser usado em 100% dos casos, tá? E aí sim eu te ensino, tá? Ou se ele pode ser usado numa parte dos casos que tu tem que analisar se ele é viável ou não. E nesse caso aqui, gente, eu prefiro resolver do jeito tradicional, sem o atalho, tá? Porque se eu te ensino o atalho e eu escolho questões que o atalho vai dar certo, tu fica muito feliz comigo, tá? Mas eu não estou lá no dia da prova para escolher essas questões para tu fazer. É a banca que vai fazer isso. E ela pode, sabendo que o atalho é falho em algumas situações, provocar isso para cima de ti, tá? Tem acontecido isso com muita frequência, não é nesse caso específico, né? Mas as bancas elas têm meio que driblado aqueles macetinhos que a gente aprende em salas de concurso, né? Exatamente para dar uma forma da pessoa realmente ter alguma reação realmente direta e não só decorar algumas coisinhas e ir lá fazer, tá? Então, vou repetir, tem um macete para fazer, tá? Chama-se causa e efeito, mas ele não é 100% viável em todas as questões, tá? Por isso que eu vou te ensinar um jeito que é de fazer todas elas, tá? E esse jeito de fazer todas elas, inclusive, ele é mais interessante para quem vai fazer a regra 3 simples depois na prova. Porque na regra 3 simples da prova não tem macete. Tu vai ter que decidir se é direta ou inversa para saber se tem que cruzar ou não. Porque lá não tem que ter macete. Lá tu vai ter que descobrir mesmo se ela é direta ou inversa, tá? Bom, então vamos para os trabalhos, professor. Eu vou te mostrar do jeito tradicional, tá? Como é que é o jeito tradicional, professor? Eu pego a coluna que está incógnita, a coluna que está o X, que pode ser a primeira, que pode ser a última, aqui está no meio, e eu vou isolar essa coluna. Então, a primeira coisa que tu vai fazer é isolar a coluna da incógnita, tá? E agora, com essa coluna isolada da incógnita, tu vai comparar ela com as outras. Então, eu vou comparar ela com essa aqui e vou comparar ela com essa aqui. Professor, se tivesse mais uma coluna aqui, eu compararia essa com essa aqui. Professor, se tivesse mais uma coluna aqui, eu compararia essa com aquela de lá. Então, a moral é a seguinte, tu isola a coluna do X e começa a comparar ela com as vizinhas, tá? Então, tu compara ela com a outra, com aquela outra, mas sempre ela com aquela, ela com aquela. Ela quem? A coluna do X, tá? Professor, na hora que eu estiver fazendo essas comparações, o que eu busco? Tu busca determinar se elas estão diretas ou inversas. É isso, tá? Então, vamos começar? Bom, professor, isolei o X, que é máquinas, vou comparar ela com dias e vou comparar ela com peças, tá? A comparação, gente, ela precisa ser em duplas. Então, se tu vai comparar ela com dias, tu vai olhar só para elas duas aqui.
Aí tu vai esquecer que existe peças. Então, peças aí não existiria mais, tu só compara elas duas. Ou, se tu decidiu comparar máquinas e peças, tu olha só para máquinas e peças e esquece que tu tem os dias. Então, isso é muito importante tu saber. Toda vez que tu for fazer uma comparação com as que estão do lado, tu sempre foca naquelas duas que tu está comparando e esquece todo o processo. Vamos lá, então? Professor, tu acha que eu devo começar comparando o quê? Máquinas e dias ou máquinas e peças? Tanto faz, tá? Eu vou começar com máquinas e dias. Na hora de comparar máquinas e dias, eu fico pensando o seguinte: máquinas e dias é direto ou inverso? Eita, como é que eu vou saber? Ué, se tu tem mais máquinas, tu vai gastar mais dias? Claro que não, gente. Claro que não. Se eu tenho mais máquinas, professor, eu vou gastar menos dias. Com mais máquinas, eu faço em menos tempo, é óbvio. Se eu tenho mais máquinas, eu vou trabalhar e vou fazer em menos tempo. Quer dizer que com mais máquinas, gente, eu gasto menos dias, né? Elas estão o quê? Inversas. Professor, ao descobrir que as duas estão inversas, porque quando eu tenho mais máquinas, eu gasto menos dias, o que eu devo fazer? Tu deves pegar na coluna de dias, não mexa nas máquinas, tá? Tu chega na coluna de dias e inverte ela. Como é que é, professor? Tu comparou dias e máquinas, percebeu que tu tem mais máquinas, tu gasta menos dias, tu percebeu que máquinas e dias é inversa, e se é inversa, tu vai ter que inverter aquela coluna. Qual coluna? Não mexa no X. Tu vai inverter passando o 2 que está embaixo para cima e o 3 que está em cima para baixo. Então, o que eu fiz mesmo? Eu comparei máquinas e dias, percebi que elas são inversas, porque se eu tenho mais máquinas, eu gasto menos dias, e ao perceber que estão inversas, eu fui lá e inverti a coluna. É isso, professor? É isso mesmo. E agora, professor? Agora eu vou comparar máquinas e peças. Na hora de comparar máquinas e peças, eu tenho que saber se elas são diretas ou inversas. E aí, professor? E aí que eu percebo que se eu tenho mais máquinas, eu vou produzir o quê? Mais peças. É óbvio. Se eu tenho mais máquinas, professor, eu consigo produzir mais peças. Ou seja, se eu tenho mais máquinas, eu produzo mais peças, ela é o quê, professor? Ela é direta. E se ela é direta, o que eu faço? Não faça nada. É só deixar do jeito que está. Então, peraí, professor, recapitula. Quando eu percebo que é inversa, eu inverto. Inverter é o pessoal de cima vem para baixo, o pessoal de baixo vem para cima. E quando eu percebo que é direta, eu não mexo com ninguém. Sim. Sempre é meio a meio, professor. Uma que era inversa, então a outra vai ser nada. Eu posso ter as duas inversas, eu posso ter as duas diretas, por isso que tu vai ter que sempre fazer essa comparação. Professor, comparei então e inverti, lá comparei e não mudei nada, o que eu faço agora? Tudo isso aqui vai virar fração, gente. Então eu vou ter a fração assim, eu vou ter a fração assim, eu vou ter a fração assim. E agora, professor? Agora tu vai pegar o x e vai botar na frente do cálculo. Então, tu pega o x e traz ele para frente do cálculo. Sempre o x será o primeiro. Depois, tu coloca o sinal de igual. E agora, tu bota quem sobrou. Quem é que sobrou, professor? Sobrou o 2 e o 3. Sobrou o 600 e o 900. Então, peraí, professor. Sempre o x, que era aquele que eu fui fazendo as comparações, ele vai ser sempre o primeiro. Depois dele, eu boto o igual. E agora eu boto quem sobrou. No caso, o 2 e o 3. Os 600 e 900. Entre eles eu faço o quê, professor? Multiplicação. Tá? E agora, professor? Agora eu vou ter, então, 4 sobre x, que vai ser igual. Aqui o que tu pode fazer, gente? Tu pode multiplicar esses dois em cima, tu pode multiplicar esses dois embaixo e depois trabalhar com eles. Tu pode também fazer uma simplificação. Qual seria a simplificação? Ah, eu já saio, pelo amor de Deus, né? Cortando 0 com 0. E 0 com 0. E ainda daria para fazer o quê, professor? Cara, ainda daria para olhar para o 6 e para o 9 e perceber que ambos aceitam uma divisão por 3. Tá? Então, esse aqui aceita ser dividido por 3, aceita. Esse aqui também aceita ser dividido por 3. Tá? 6 dividido por 3, professor, já daria o quê? 2. 9 dividido por 3, professor, daria 3. Pronto. E aí, o que sobrou, professor? Sobrou o quê? 2 vezes 2 em cima, 2 vezes 2 em cima vai dar 4. Tá? E embaixo sobrou 3 vezes 3. Né? 3 vezes 3 vai dar o quê? 9. Tá?
E agora, professor? Agora, vou só botar para carregar aqui. E agora, professor? Agora que sobrou em cima, 2 vezes 2, 4, já botei ali, 3 vezes 3, 9. E agora, professor? Agora, na verdade, já está resolvido. Já está resolvido por quê, professor? Porque aqui deu uma coincidência extrema, gente. Qual coincidência extrema, professor? As duas partes de cima são iguais, ó. 4 é igual a 4. Tá, professor. E aí, qual é a moral disso aí? Se as duas partes de cima ficam iguais, gente, 4 é igual a 4, o x vai ser igual a quanto? Tá bom. Agora, deu coincidência, né, professor? Porque eu pude fazer 4 igual a 4, embaixo x é igual a 9. Vou lá e marco 9, professor. Vai lá e marco 9. Tá certo. Mas espera aí, professor. E se não der essa coincidência? Eles não ficarem iguais, que nem ficou para tu poder fazer esse corte. O que eu devo fazer? Aí é só cruzar e multiplicar, gente. Aí eu vou ter 4 vezes x, 4x, é igual a 4 vezes 9. Pronto. O 4 que está multiplicando passa dividindo. X é igual a 4 vezes 9 dividido por 4. Morreu. X vai dar 9 e acabou. Beleza? E aí, meus queridos? Pode reclamar agora, viu? Albenice. Ô, professor. Bom dia, professor. Agora, eu fiquei nos 600. Faltou entender os 600. Os 600, na parte final aqui, Não, quando eu fiz... não, no começo, no início. Por que eu deixei ele direta? Sim, aqui foi. Eu queria aula a parte de lá, agora chegou nos 600 aqui. Aqui, máquinas e peças. Máquinas e peças, é isso? É. Então, entre máquinas e peças, o que eu percebi, meu amor, Maria? Eu percebi que entre máquinas e peças, elas são diretas. Por que elas são diretas, professor? Porque se eu tiver mais máquinas, eu vou produzir o quê? Mais peças. Se eu tiver menos máquinas, eu vou produzir o quê? Menos peças. Então, entre máquinas e peças, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais máquinas eu tiver, mais peças eu vou produzir. Quanto menos máquinas eu tiver, menos peças eu vou produzir. Aí eu percebo que ela é direta. E aí, quando eu percebi que ela é direta, meu amor, eu não mexi com ninguém. Eu deixei a coluna como estava. Os 600 e 900. E aí? Sim, mais na frente, vai, continua. Aí eu continuei, né? Aí o que eu fiz? Eu botei o x na frente, então eu botei primeiro o x na frente do cálculo, aí eu botei o sinal de igual, tá? E agora eu botei as frações que sobraram. As frações que sobraram foram 2 e 3, 600 e 900, não é isso? Foi. Tá? Entre elas, meu amor, entre elas, as que sobraram, eu sempre boto uma multiplicação, sempre multiplicação. Aí eu vou ter o que aqui embaixo? Eu vou ter, cadê? Eu vou ter, 4 sobre x. Aí aqui, meu amor, eu fui fazer uma simplificaçãozinha aqui, Primeiro eu cortei esse zero com esse, que já ajudou um pouquinho, né? Já cortei esse zero com esse, que já ajudou um pouquinho. E aí eu percebi que tanto 6 quanto 9 são números que dá para dividir por 3. Então eu fui lá e dividi esse por 3, e fui lá e dividi esse por 3, né? O 6 dividido por 3, meu amor, daria 2. E o 9 dividido por 3 daria 3. Aí eu fiquei com isso aqui, Eu cortei o zero, Maria. E depois simplifiquei o 6 e o 9, ambos por 3. Aí sobrou o quê? Sobrou aqui em cima, 2 vezes 2, que daria 4. 4. E aqui embaixo, 3 vezes 3, que daria 9. Aí eu percebo que se os dois de cima são iguais, é porque o x é igual a 9. E aí eu resolvo direto. Aí. Tá certo. Deu certo? Deu certo. Vamos lá para mais uma, gente. Deixa eu botar uma aqui para vocês fazerem. Quer ver? E essa 13 aqui já é mais danadinha aqui. Isso. Deixa eu botar um aqui, 45, 10 dias, 300 pastéis. Vamos fazer 16, gente. Vamos fazer 16. A outra, ela é um pouquinho mais sacana. Se não der tempo, a gente bota para fazer na semana que vem também. A 16, gente.
preciso fazer 16. Então, temos aula, gente. Temos aula, né? Dia 17 e 24, tá? Aqui eu vou fazer um expressinho, tá, gente? De financeira, tá? E aí, no dia 31, gente, o módulo recomeça, tá? Aí, quem quiser renovar o módulo, raciocínio lógico, das 8 às 10, né? Raciocínio lógico normal, do zero, né? Proposições, tabela verdade, aquela coisa toda, né? E também vai ter uma turma de questões, tá? Que aí eu vou definir o horário ainda, se eu vou fazer depois das 10 ou se eu vou fazer à tarde, a gente vai ver como é que vai fazer, tá? Vocês podem participar de um ou de outro, né? Sendo que esse aqui dá para fazer avulso, né? O de questões pode fazer por questões, no domingo que quiser participar, né? Tá? Todos eles sempre gravados, tá, gente? Aquela história toda de sempre, tá? Bora lá? Numa parcelaria, 8 funcionários, então funcionários são 8, tá? Trabalham durante 10 dias, tá? Para fazer o quê? 3.000 pastéis. Tá? Aí ele diz assim, com um pedido especial para uma festa, essa parceria precisa fazer o dobro desses pastéis. Então, vamos fazer 6.000 pastéis, né? Em 8 dias, é correto afirmar que a quantidade de funcionários seria X. Aí, tá? Bom, e agora? Só agora vamos lá, né? A gente isola a incógnita. Aqui a incógnita isolada. Tá? Dessa vez, a incógnita fica na frente, a gente pode ficar no meio, pode ficar no final, não importa. E eu vou analisar ela com essa aqui, e vou ver se é direta ou inversa. Vou analisar ela com essa aqui, e vou ver se é direta ou inversa. Então, sempre pegue a coluna do X e analise com as que estão em volta dela, sempre tentando definir se são diretas ou inversas, tá? Professor, começa por onde? Eu vou começar por dias, tá? Funcionários e dias. Gente, funcionários e dias. Tu acha que é direta ou inversa? É sempre inversa. Por quê, professor? Porque sempre que eu tiver mais funcionários, eu vou levar o quê? Menos dias. Sempre.
Se eu tiver menos funcionários, eu gasto mais dias. Então, funcionários e dias é inversa a vida toda, gente. Então, isso aqui sempre vai ser inverso, professor. Toda vez que eu tiver mais funcionários, eu vou gastar menos dias. Toda vez que eu tiver menos funcionários, eu vou gastar mais dias. É inverso. Então, tem que inverter, professor. Tem que inverter. O 8 sobe, o 10 desce. Pronto. Nessa hora, é a hora de abrir o microfone e perguntar, professor, eu não entendi por que é inversa, eu não entendi o que tu fez, para a gente poder ir levando até o final bonitinho, né? E aí? Tudo bem? Bom, agora eu vou comparar funcionários e pastéis. Professor, como que eu comparo funcionários e pastéis? Ué, se tu tem mais funcionários, tu vai fazer menos pastéis? Não, claro que não. Professor, se eu tiver mais funcionários, é claro que eu vou fazer o quê? Mais pastéis. Se eu tiver menos funcionários, eu produzo menos pastéis. É sempre direta, gente. A quantidade de pessoas trabalhando e a produção dessas pessoas é sempre direta. Quanto mais pessoas, maior a produção. Quanto menos pessoas, menor a produção. Ela é o quê, professor? Ela é o quê? Ela é direta. E a direta não mexe com ninguém. Não mexe, né? Então, a inversa inverte, a direta não mexe. O que ficou, professor? Tudo vira fração. E agora a gente bota sempre o x na frente. Tá? E depois o que sobrou? O 8 e o 10, o 3.000 e o 6.000. Pronto. Tá aí. Tá? E agora? Agora eu posso ir cortando se eu quiser, né, gente? Eu posso ir cortando se eu quiser. Então, eu posso ir cortando aqui, por exemplo, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Aí eu posso simplificar em cima e embaixo, gente. Ó. Tanto 3 quanto 6, aqui aceita a divisão por 3, né? E aqui também aceita a divisão por 3, né? Então, aqui daria 1, professor, e aqui daria quanto? Daria 2. Pronto. E agora, professor? Agora ainda daria para simplificar, tipo o 8 e o 10, dá para simplificar, tá? Mas agora acabou. Acabou por quê, professor? Porque eu posso dizer que vai ser 8 sobre x igual a 8 vezes 1, que é 8, né? E 10 vezes 2, que é 20. E aqui, gente, deu a mesma coincidência do anterior. Ó, no anterior, toda vez que ficar igual, acabou a questão. Aqui, de novo, professor, coincidentemente também ficou igual. Ó. Então, vai ficar x igual a 20. Professor. X igual a 20, a alternativa de letra D, completada com sucesso. Se não der igual, professor, não der igual, tu cruza e multiplica, e também vai dar tudo certo. E aí, meu povo? Tranquilo? Top 10, professor. Gente, obrigado pela companhia de mais esse domingo, viu? No domingo que vem a gente vai começar a parte financeira, mas se tiver algumas questões que vocês queiram ver resolvidas, me peçam, tá? Para a gente poder fazer. E estudem e descansem e vai dar tudo certo. Obrigado, professor. Até mais. Até Bom mais. domingo. Tchau. Até mais, professor. Tchau. Até mais, querida. Tchau.